força que vem de dentro para fora, e não o contrário, onde se tenta projetar uma imagem de força externa para compensar fragilidades aqui dentro. Para ilustrar essa questão da força interna, o artigo até faz uma comparação com outros países, não faz? Faz sim, e é um contraste bem significativo. Ele aponta para nações que, mesmo com seus próprios problemas, e todo o país tem, né? Sociais, econômicos, políticos, continuam atraindo milhões de migrantes do mundo todo. Gente que arrisca tudo, não buscando um paraíso perfeito, mas condições básicas que sentem que faltam nos seus países. Chance mais clara de trabalho, de empreender, um ambiente de negócios com regras mais estáveis, mais previsíveis e um Estado de Direito que, apesar das falhas, funcione com o mínimo de respeito às leis. E qual o contraponto que o artigo faz para o Brasil nesse cenário? Em contraste com esse fluxo de gente chegando em outros lugares, o texto menciona um fenômeno preocupante, que ele chama de êxodo silencioso aqui no Brasil. Refere-se aos milhares de brasileiros, muitas vezes jovens, qualificados, com espírito empreendedor, talentosos em várias áreas, que estão ativamente buscando oportunidades fora. Eles procuram lá fora as condições de vida, segurança, estabilidade econômica, perspectiva de carreira que sentem que aqui parecem sempre adiadas, sabe? Presas num ciclo de promessas futuras que nunca chegam no presente. Essa imagem do êxodo silencioso é bem forte, hein? Ela liga diretamente essa percepção de falta de oportunidade, de instabilidade, de insegurança interna, com uma espécie de voto com os pés. As pessoas, principalmente as mais qualificadas, as que podem se mover, acabam buscando a própria soberania pessoal, a chance de realizar seu potencial em outros lugares onde sentem que o ambiente é mais favorável. Precisamente. E isso reforça demais o argumento central do artigo. A força interna de uma nação, a capacidade real de oferecer educação boa, segurança jurídica e física, estabilidade econômica, liberdade de expressão e chance de crescer, é fundamental não só para o bem-estar de quem vive aqui, mas para a própria soberania real. Reter os próprios talentos, que são o recurso mais valioso de qualquer país, depende diretamente dessas condições internas. A fuga desses talentos é um sintoma claro de que alguma coisa na base dessa soberania interna tá fragilizada. Certo. Então, se a gente fosse resumir a receita para essa soberania real focada no cidadão que o artigo propõe, quais seriam os ingredientes que não podem faltar? Amarrando tudo isso que a gente conversou, o autor lista alguns elementos que ele vê como essenciais para construir essa soberania autêntica. Primeiro, e talvez o mais básico, um governo transparente. As ações do governo, os gastos públicos, como as decisões são tomadas, tudo isso precisa ser claro, acessível, aberto para todo mundo ver e para a imprensa fiscalizar. Transparência é a base da confiança, né? Um pilar essencial, sem dúvida. Nem sempre fácil de conseguir na prática, mas essencial. Que mais? Leis estáveis e previsíveis. Um ambiente jurídico de regras onde as coisas não mudem toda hora ao sabor de interesses políticos do momento ou de grupos de pressão. Isso é vital para que as pessoas, as empresas, possam fazer planos a longo prazo, investir, inovar, sem aquele medo constante de que tudo pode virar de cabeça para baixo. Previsibilidade gera segurança para agir. Além disso, uma economia mais aberta, mais dinâmica, que incentive a competição saudável, a inovação, a criação de riqueza pela sociedade, em vez de depender demais de intervenção do Estado, de subsídio para uns poucos ou de barreira protecionista que muitas vezes só beneficia alguns. Transparência, leis estáveis, economia dinâmica e a liberdade. Onde ela fica nisso tudo? E claro, como a gente já falou bastante, uma sociedade genuinamente livre. Isso significa garantir na prática, não só no papel, os direitos fundamentais. Liberdade de expressão, de imprensa, de se reunir, de empreender, de ir e ver. Significa também valorizar a diversidade de pensamento, o debate de ideias como uma força para o progresso e não como uma ameaça para a ordem. Uma sociedade que respira liberdade tende a ser mais criativa, mais resiliente. Construir tudo isso, transparência, estabilidade, liberdade, oportunidades, imagino que exige um tipo bem específico de liderança política. O artigo chega a tocar nesse ponto.
Que tipo de líder seria preciso para viabilizar essa visão de soberania focada no cidadão? Sim, o texto aborda isso de forma implícita e explícita também. Fica claro que essa visão de soberania pede líderes que, antes de tudo, respeitem de verdade as instituições democráticas, o Estado de Direito, líderes que saibam lidar com quem discorda, que não vejam a crítica vinda da oposição, da imprensa, do cidadão comum como um ataque pessoal ou traição à pátria, mas como parte normal e essencial da democracia. Líderes que não tenham medo de uma imprensa livre, investigativa, às vezes incômoda, mas que entendam o papel vital dela como fiscalizador do poder. E, talvez o mais difícil, líderes que confiem na maturidade e na capacidade do seu próprio povo para discernir, para escolher, para decidir o seu destino, sem precisar de uma tutela constante, de tratar as pessoas como incapazes que precisam ser guiados ou controlados pelo Estado. Essa perspectiva sobre liderança leva a gente quase que naturalmente a repensar o próprio conceito de patriotismo, né? O artigo também faz essa ponte. Exatamente. O texto propõe uma visão de patriotismo que se afasta daquela ideia, muitas vezes ligada só a símbolo externo, a discurso inflamado, ou a uma retórica nacionalista que pode soar vazia se não vier junto com resultado concreto. Sugere que o verdadeiro amor pelo país não se mede pela intensidade das palavras, mas pela qualidade das ações. Então, o patriotismo real, nessa ótica, seria medido pelos resultados concretos para a vida do cidadão comum. A gente está falando de quê? Prosperidade econômica mais bem distribuída, um sistema de justiça que funcione melhor para todo mundo, segurança no dia a dia e um respeito profundo e prático pelas liberdades de cada um. Precisamente isso. O artigo reconhece e afirma o potencial imenso do Brasil, a força, a criatividade do nosso povo, a riqueza dos recursos naturais, o talento inegável em tantas áreas. Ninguém duvida desse potencial. Mas, segundo a análise ali, o que muitas vezes falta não é recurso ou capacidade, é uma coragem política consistente e vontade genuína de colocar o cidadão, suas necessidades reais, suas liberdades, suas aspirações de verdade no centro das decisões políticas, econômicas, e não a manutenção de estruturas de poder, a satisfação de interesse de grupo A ou B, ou a adesão a dogma ideológico, seja ele qual for. Essa é, em essência, a tese central que o artigo defende. A soberania real, aquela que importa de verdade, nasce de dentro para fora. Nasce de um compromisso autêntico, firme, com o bem-estar e liberdade do seu próprio povo. Uau, que jornada a gente fez aqui, hein? Exploramos bem essa análise sobre soberania nacional, como está lá no artigo do Roberto Cavalheiro. Vimos como ele contrasta essa narrativa mais comum, né, muitas vezes focada no externo, no poder do Estado, na retórica, com uma definição alternativa, profundamente centrada no cidadão, no bem-estar interno dele, nas oportunidades concretas, nas liberdades fundamentais. Isso mesmo. Se a gente fosse, assim, destilar os pontos-chave dessa perspectiva que a gente analisou hoje, seriam: primeiro, a soberania vista não como poder abstrato do Estado, mas como o empoderamento real do povo, através de acesso à educação de qualidade, segurança de verdade, oportunidades econômicas e voz ativa na sociedade. Segundo, a percepção, bem clara no texto, de uma lacuna, uma distância grande e preocupante entre a retórica oficial sobre soberania e a realidade vivida por muitos. Uma realidade marcada por aperto econômico, instabilidade, incerteza e, como sintoma grave, a fuga de talentos. E o terceiro ponto-chave seria: E terceiro, a ideia central de que a verdadeira soberania, nessa visão mais humana e pragmática, exige bases internas sólidas, confiáveis. Transparência no governo como regra, não exceção, estabilidade nas leis, nas regras do jogo, uma economia dinâmica que gere oportunidades reais e, acima de tudo, um respeito profundo e negociável pelas liberdades individuais e pela capacidade de escolha dos cidadãos. Sem esses pilares internos, a soberania externa fica frágil ou vira só fachada. Realmente muda bastante a perspectiva usual sobre o tema, né? Desloca o eixo da discussão. De uma afirmação mais para fora, de demonstração de poder para outras nações, por uma condição interna de saúde social, econômica, política e,
principalmente de respeito à liberdade individual. Sem dúvida. E essa reflexão toda, baseada no artigo, deixa a gente com uma questão importante para pensar. Algo que talvez vá um pouquinho além do texto em si, mas que se conecta total com o centro da discussão. Considerando essa perspectiva, onde a soberania está tão ligada à liberdade individual, ao acesso à informação, à oportunidade econômica, à capacidade de escolha do cidadão, como será que o cenário digital globalizado em que a gente está mergulhado está impactando tudo isso? Penso no acesso instantâneo à informação de qualquer lugar do mundo, na comunicação que ignora fronteiras físicas, nas economias que rodam cada vez mais online, na própria natureza descentralizada de muitas tecnologias novas. De que forma tudo isso pode estar, já agora, redefinindo na prática o próprio significado e o exercício da soberania nacional?